14 de março. Não hesite em receber a alegria de mim, porque o concedo com abundância. Quanto mais contar com minha presença, mais bênçãos fluirão livremente para dentro de você. Sob a luz do meu amor, você é, aos poucos, transformado de glória em glória. É passando algum tempo ao meu lado que você percebe quão grande, extenso e profundo é o meu amor por você. Às vezes, a amizade que lhe ofereço parece boa demais para ser verdade. Eu derramo minha própria vida dentro de você e tudo o que você tem de fazer é me aceitar. No mundo dominado pelo trabalho e pelo esforço, é muito fácil recriminar o descanso e a aceitação. Há uma forte conexão entre aceitar e crer. Ao confiar cada vez mais em mim, você se torna capaz de me aceitar e de receber minhas bênçãos plenamente. Pare de lutar. Saiba que eu sou Deus. Vamos elevar o nosso pensamento, nos conectar com essa luz divina. Jesus querido, nosso Mestre Divino, como é bom, Senhor, sentir a Tua presença. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradecemos, Mestre, por esse evangelho que estamos iniciando, por todas as bênçãos que temos recebido em nossas vidas. Queremos pedir, Senhor, que abençoe nossos irmãos que estão passando por algum sofrimento, os doentes, os que estão em hospitais, os familiares dos doentes. Pedimos, Senhor, que envolva a sua luz, que eles sintam esperança e confiança, que haja um certo alívio, que a sua luz chegue até cada um. Entregamos em tuas mãos, Mestre, todos os irmãos do planeta, todos os sofrimentos, os que estão também nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas, em lares. Abençoa, Senhor, que a tua luz e a tua paz abrace a todos os habitantes da terra. Abençoe o nosso evangelho, nos conduza, Mestre, para que possamos aproveitar essa oportunidade tão valiosa. Fique conosco agora e sempre. Assim seja. Assim seja, graças a Deus. Quem gostaria de abrir o evangelho hoje para poder ler? A Sueli abriu uma vez, foi muito legal, lembra que ela abriu uma vez? Vamos abrir isso, Eli? A gente comenta. E acho que ela congelou. É. A internet dela, acho que não. A internet dela acho que não tá boa. Deve ser essa chuva, tá começando uma chuva em vários pontos, né? Pode ser. Pode Bom, ser. se não tiver ninguém, eu abro de novo, tudo bem, tá? Mas Então, se tiver alguém... Você pode abrir, então, Suelen. Ó, a Sueli voltou. Vai, Sueli, você quer abrir o evangelho? Já abri. Ótimo! É porque você estava congelada. Ah, tá. É capítulo 5, item 22. Tá, peraí, deixa eu achar aqui. Capítulo 5, item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido, é isso? É, Tá, pode ler. pode ler? Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade.
pois, com efeito, muita miúde sucede dar Deus a um Vamos fazer o seguinte, eu não estou ouvindo a Sueli, vocês estão ouvindo? Acho que ela congelou. Vamos ler esse capítulo e esse item. Sueli, sua internet está falhando. Eu vou pedir a Sueli para ler esse capítulo e esse item que você abriu, tá bom? Tá bom. Você lê, Sueli? Leio, claro. Vamos lá, então. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntais se é permitido ao homem abrandar suas próprias provas. Esta questão equivale a esta outra. É permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Aquele que em um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. O homem pode nascer em posição penosa e difícil, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer e murmurar. As consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, visto que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Haverá mérito em alguém buscar aflições que lhe levem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei claramente: sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações só têm por objetivo o próprio, porque há egoísmo por fanatismo. Que se fazer aqui uma grande distinção. No que vos diz respeito pessoalmente, contentai-vos as provas que Deus vos manda e não lhe aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitai-as sem queixumes e com fé. Eis tudo que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalho na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecer sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diferente é a situação quando o homem impõe a si próprio sofrimento para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar os necessitados, e se o vosso corpo se ressente, fazei um sacrifício e Deus abençoa. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para irdes a mansarda infecta, levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas curando as chagas. Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que é apenas vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que consumis a vossa saúde na prática das obras, eis em tudo isso o vosso cilício. Verdadeiro e abençoado cilício, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração, nem adormeceis cheio das volúpias
enervantes da riqueza, antes de vos constituísseis anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para evitar as vossas seduções, ter no isolamento, que idades tendes na terra? Onde está a vossa coragem e inovações, já que fugis da luta e desertais de combate? Se quereis silício, aplicai-os às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebeis sem murmurar as humilhações. O vosso amor próprio. Enrijecei-vos contra a dor da injúria e da calúnia, fugente do que a dor física. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porém, testarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo da guarda, Paris, 1863. Eu nunca tinha lido esse texto ainda, ou se eu não recordava, mas, bom, para iniciar, eu fiquei pensando, né? Como a gente pode amar as nossas provas? Essa é uma questão que me veio à mente. A questão de a gente maltratar o nosso corpo físico, achando que isso é importante ou que isso pode nos auxiliar na busca por uma melhora, por uma evolução, e como a gente cria a ilusão de cria uma meta para melhorarmos e esquecemos de fazer essa reforma espiritual. O final do texto fala bem o que a gente deve fazer, né? Não confundir. Mas olha só, eu preciso bem dar uma respirada, que me deu um calor forte. Aí eu vou passar só a palavra, Suzane, e eu volto a comentar, tá? Por favor. Claro. Antigamente, assim, ainda deve existir, né? Hoje em dia ainda deve existir. Mas hoje em dia deve existir menos, eu acredito. Que as pessoas se chicoteavam para poder, tipo, tirar o pecado, né? Se maltratavam para poder, como se estivesse expurgando aquela coisa ruim. E hoje em dia, o silício pode ser perdoar, por exemplo, perdoar 70 vezes 7 a mesma pessoa pelo mesmo motivo. Hoje o silício não precisa ser, né, a gente se maltratar, né? A gente pode renunciar para beneficiar. Mais ou menos isso que eu entendi do texto. E a Sueli tinha começado um outro texto, aí eu fiquei confusa, fiquei perdida. Ela tinha começado o item 22, aí você foi para o item 26, mas depois a gente conseguiu se achar aqui. Todo mundo ficou assim, meu Deus, o que ela está lendo? Mas, Suzana, por que você não me falou? Não era esse item, não? Eu li errado, gente? Mas a gente conseguiu se encontrar. Era o 22. Mas, assim, não é esse, não. Eu achei que fosse. Desculpa, gente. Eu não me achar, que já estava lá na frente. Meu Deus. Mas foi ótimo. Era para ser, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa do nosso texto de hoje? O que vem assim na minha cabeça para falar isso, né? É o mesmo capítulo, o assunto não foge tanto, então deu uma adiantada, né? O capítulo é o mesmo, só que a Sueli abriu no 22, e aí o assunto é parecido, não é exatamente. Eu gostei de uma parte que fala como a gente deve agir, que é a verdadeira caridade, né? Onde ele fala ali que o que realmente a gente tem que fazer, em vez de se martirizar, a gente tem que
fazer o bem, se esforçar no bem, essas coisas. Eu fiquei pensando também nessa questão assim das nossas provas, né? Primeiro é o que todo mundo já sabe na reunião, as provas quando a gente vem para a Terra, né? Faz esse processo de reencarnação, a gente sabe o que a gente tem que enfrentar, mas é claro, a gente esquece boa parte, mas a essência está dentro de nós. Então, assim, muitas vezes a gente ainda tem esse hábito ruim de murmurar, de se lamentar, de reclamar, né? É algo que me chamou a atenção no texto, então a gente ainda tem que se policiar muito com esse hábito ruim que a gente tem, mesmo a gente não exclamando isso verbalmente, porque às vezes a gente nem fala para ninguém, mas a gente acaba deixando fluir um sentimento de lamentação, né? Então a gente tem que se policiar em relação a isso, né? Outra coisa, muitas vezes a gente nem está passando por uma situação de forma tão grada. Eu sei que isso vai ser busca constante e para o resto da nossa age aqui na Terra, né? Essa busca por o equilíbrio, mas às vezes a gente nem está passando pela situação da melhor forma possível e a gente acha que agregando mais isso vai ser bom, né? Agregando mais peso, mais desafio, isso vai ser bom, quando na realidade a gente nem está dando conta direito da situação que a gente está vivendo. E a leitura fala que pode ser bom ou pode ser ruim se você está agregando mais desafios para o seu próprio bem. Isso daí não é algo muito inteligente, já que as provas vêm com esse objetivo também, de desenvolver tanto a nossa inteligência racional quanto emocional. Mas, se você quer, digamos assim, aumentar a carga de desafios da sua vida, pode ser muito bom se for trazer benefício para o seu próximo. Se isso for trazer benefício só para você, talvez não seja muito inteligente. Mas se você está buscando mais desafios, né, para auxiliar o outro, se isso vai auxiliar outras pessoas, sejam pessoas que você conhece diretamente ou indiretamente, isso sim é agradável a Deus, que foi o que a dona Antônia falou, né? Que é a própria ação da caridade. Isso me chamou muita atenção. Essa questão também do corpo, né, que a Suzana falou. A gente, às vezes, Suzana, eu fico pensando, talvez uma parcela, né, da população não aflija tanto o corpo físico, né? Não sei. Tem que a gente maltrata o corpo físico de tantas formas, né? Às vezes restringindo a alimentação, achando que, sei lá, não sei, né? Ou às vezes fazendo alguma coisa demasiadamente, mas eu fiquei pensando também nos maus tratos anais que a gente pode possibilitar, achando que nisso vai ter mérito. Não sei, isso me fez pensar, porque se outrora, né, na Idade Média, existia muito essa questão de matar o corpo físico em busca de uma purificação, eu fico pensando também dos maus tratos emocionais que às vezes a gente atrai, consciente ou inconscientemente, achando que assim poderia purificar mais as nossas provas. Que me chamou a atenção. E o final, né? O final da leitura é muito, muito bonito mesmo, que fala que o silício que a gente tem que aplicar é nas nossas almas mesmo, e não no nosso corpo, né? Trabalhar essa questão espiritual e não carnal, afligir o nosso amor próprio, né? Diminuir o egoísmo e fazer com que a caridade mesmo seja o carro-chefe das nossas ações. Ai, perfeito tudo isso que você falou, Deus te inspirou muito, adorei tudo isso que você falou e esse texto realmente é muito bonito. E lembrando que Jesus declara, né, bem-aventurados aflitos, bem, toda hora, né? Mas não é as pessoas que
ficam revoltadas e se lamentam e murmuriam. E tem que aceitar, né? Sem a revolta, sem a lamentação, inútil, porque não vai valer de nada. Não é esse tipo de bem-aventurados aflitos, né? Tem que saber lidar com a situação. Amanda! Fale-me. Oi, tudo bem? Então, foi muito em sintonia com o final da fala da Suelen. Eu estava lendo aqui sobre o significado de silício, né? Silício é aquela cinta, né? Que a gente bate nossas costas. E silício também é um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre. A Silvia deve saber aí, que ela é arqueóloga e geógrafa, enfim, mexe com esses trem, mas acredito que deva ter algum peso, né, nesse sentido também, se a gente levar. Então, assim, é tudo aquilo que a gente faz, fazendo uma analogia, pelo menos no meu entendimento, e que aumenta a carga de peso ou sofrimento voluntariamente. E assim como a gente já conversou outras vezes, que a gente tem que trazer para o contexto atual da nossa consciência de agora, né? Quando a gente lê, por exemplo, a questão dos duelos, na época de Kardec, a gente trouxe para um dos nossos estudos aqui os duelos mentais que a gente tem, criando diálogos que nunca às vezes vão se materializar, mas que pela nossa força mental muitas vezes chegam a se materializar ou geram uma consequência emocional na gente, né? Que deixa a gente chateado, por uma coisa que nem aconteceu, mas que a gente fez um duelinho ali mental e aconteceu dentro de nós. Trazendo para essa questão de sutileza do sentimento, um silício que a gente muitas vezes carrega involuntário é a culpa. Tendo consciência de que a gente aumenta essa culpa, porque a gente estabiliza na culpa, porque a gente pensa na culpa, porque a gente rememora a culpa, porque a gente pede desculpa para o que não é para pedir desculpa. Vocês já pararam para pensar quantas vezes uma mulher ou uma mãe, a mulher, de forma geral, pede desculpa por coisas que não precisam se pedir desculpa? E quantas vezes, às vezes, a gente fica rememorando uma culpa ou numa outra situação, reverbera uma culpa de uma situação que psicologicamente a gente faz uma conexão. E a gente tem consciência que a gente faz isso. Isso é um silício, isso é uma cinta que a gente fica se batendo voluntariamente, porque a gente já tem consciência, sabe que a gente não deve ficar se culpando pelas coisas, que a primeira pessoa que a gente tem que se culpar antes de Deus nos perdoar somos nós. Deus é Deus, Deus já perdoou a gente. A gente perdoa os outros, abraça e fala, vem cá comer um bolinho, esquece isso, e a gente não se perdoa. A pessoa já perdoou a gente, Deus já está nem aí, já perdoou a gente antes da gente fazer a besteira. Porque ele já falou assim, filho, olha lá, vai fazer besteira, daqui a pouco vai me pedir perdão. Pediu, tá bom, agora segue em frente. E a gente está lá, com culpa, pedindo perdão e não se perdoando. Gente, isso é silício. E isso faz a gente atrasar a nossa evolução, ficar ainda mais machucado e muito mais arrebentado do que quando a gente batia a cinta lá na gente, porque quando a gente batia, a gente se sentia melhor na hora, porque éramos nós. A gente achava que já resolveu o problema. Agora a gente sabe que não precisa disso, mas a gente não se perdoa e paralisa a nossa evolução por causa do silício que a gente se impõe. De, às vezes, não resolver uma culpa, um peso que está ali só atrapalhando, sendo obstáculo na nossa evolução, que às vezes a gente pode pegar por meio de diversas terapias, leitura, evangelho, se perdoar, olhar no espelho e falar você é legal, vai em frente, mas a gente fala lá e fica olhando para a pedra e falando, cara, olha o silício aí, olha o peso.
fiz besteira, aí fico olhando para a pedra, choro olhando para a pedra, vai dar um bico na pedra, pegar uma britadeira, uma marreta, pedir ajuda para os amigos, falar assim, gente, tira isso daqui para mim, pelo amor de Deus, está atrasando a minha vida. Mas não, a gente senta, pega um banquinho e admira o silício, se bobear. A gente tem que estar muito atento, porque às vezes a gente faz muito isso na vida. E cada um tem que estar atento, cada um tem um silíciozinho aí, idiota. Vamos acordar. Uau! Gostei disso. Adorei tudo que você falou. Acho que tem tudo a ver. Você conseguiu trazer para os dias de hoje. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo? Acho que ficou bem bacana. Quer falar, Silvia? Não, eu só vou complementar o que já foi falado. Eu acho que a gente sente muita culpa mesmo de coisas que a gente não tem culpa. E a gente não tem consciência disso. Antigamente, o silício, que era essa questão da dor física, seria para punir, né? Tipo, a gente é movido por um sistema de recompensa, de certo, de errado, né? A gente faz isso o tempo todo, a gente julga e se condena. Condena os outros e condena a gente mesmo. Mas como a Amanda falou, não adianta a gente se impor uma prova, um castigo, sem mesmo a gente ter certeza de que a gente é culpado, e colocar um lembrete, né? Como se fosse amarrar um cordão no nosso dedo para a gente lembrar de alguma coisa. A gente está sempre se lembrando que a gente está devendo alguma coisa para alguém. Acho que isso é fruto da nossa sociedade que a gente vive, que ainda é muito machista, e dessa gente falta de consciência, de pensar o porquê que a gente se sente culpado, por que a gente está sobrecarregado, por que a gente não se perdoa, por que a gente perdoa o outro, mas não perdoa a gente. Eu acho que, no fundo, é tudo autoconhecimento. Consciência, né, do porquê que a gente está se martirizando. Se a gente for pensar lá atrás, né, a gente já foi culpado desde a nossa expulsão do paraíso, né? A culpa foi da mulher que mordeu a maçã. Então, infelizmente, a gente ainda carrega isso, né? A gente carrega a responsabilidade por tudo. Se alguma coisa der errado, a culpa é nossa. Então, a gente tem que, para mudar isso, a gente tem que ter consciência e se impor. E quando a gente é responsável pela criação de alguém, tentar ter consciência disso, criar as pessoas de maneira igual, né? Meninos e meninas, eu acho, e não julgar pelo gênero a capacidade de ninguém. Mas acho que esse texto fala sobre isso, que hoje em dia não vale mais um silício que castiga o corpo, a alma, são outras coisas, a gente tem que refletir, o nosso silício são as nossas culpas, o nosso orgulho, o nosso ego. E eu também no começo fiquei perdida, porque eu achei que era o item 22, depois a gente foi para o 26, e eu lembrei que a gente leu isso, acho que no começo de fevereiro. Mas era só para complementar. Muito bem. Gente, então, já está encaminhando para o nosso final, tá? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, rapidinho? Eu Não? gostaria de Fala. falar. Desculpa, tá, gente? Eu não sei por que eu li o 26, mas eu achei que fosse o 26. Desculpem. Mas eu adorei todas as atribuições. Mas desculpa, tá? Não foi de propósito. Não, foi ótimo, eu adorei. Olha, gente, vamos parar de pedir desculpa por coisa boa aí, foi ótimo, adorei também. Isso aí, mano. Amanda, tu podia fazer a nossa prece final, né? Pô, tu tá em sintonia, eu ia pedir mesmo. Então, minhas amigas e meus amigos aqui, que deve ter algum homem aí desencarnado junto, vamos fechar nossos olhos, vamos conectar com nossos protetores espirituais, nossas protetoras, que muito ficam felizes quando a gente pode, de alguma forma, nos conectar com a nossa essência, com o Pai amado. Quero também pedir por Nossa Senhora, para que esteja conosco, nos inspirando. E agradecer. Agradecer por todas as oportunidades que a gente tem de despertar.
A gente sempre ouve que a felicidade está no presente, mas que a gente para perceber esse presente, a gente ainda precisa sim se conectar com a natureza, com o aprendizado, com o movimento de gratidão, com o olhar ao próximo, sem esquecendo de olhar a nós, e a busca pelo autoconhecimento, que assim a gente começa a perceber o prazer e os aprendizados em cada segundo da vida. Então, eu agradeço, junto com todos que estão aqui, esse amparo do nosso Pai, esse mundo que Ele mostra para a gente como uma sementeira de coisas maravilhosas que só basta a gente fazer nossa parte para que se multiplique o que deve ser multiplicado de acordo com a nossa vontade. E que a nossa vontade seja essa, de frutificar o bem, de se esforçar em molhar essa terra e fazer multiplicar os frutos que nela se darão. Quero pedir por todos que estão passando por momentos desafiadores. Quero pedir pelos nossos familiares e amigos que estão com Covid, que cada casa seja visitada e que todos atravessem por isso com os melhores aprendizados e com os sintomas brandos. E assim, pedindo para cuidar de nossa casa e fluidificar as nossas águas, damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que lindo. Vamos tirar nossa foto sem culpa. 1, 2, peraí. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Obrigada. Beijo, ótima semana. Ótima semana.